Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oi, turminha, estamos de volta hoje, né? Quinta-feira. Nós estamos aqui para mais uma manhã abençoada e dar continuidade nas nossas histórias que nós estamos conhecendo no nosso devocional, né? Vamos lá para o nosso projeto Páscoa, que tem como tema, você já sabe, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E ontem nós conhecemos a história da cruz, né? Jesus, ele foi crucificado, ele foi pregado, ele morreu na cruz por nós, derramou até sua última gotinha de sangue. Mas essa história nós vamos continuar daqui a pouco, porque agora nós vamos para o nosso versículo da semana. E essa semana nós estamos estudando o versículo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, na parte B do versículo. Vamos lá. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então, turminha, nós só temos a agradecer ao nosso Senhor. Porque se não fosse o sacrifício dele, a tia Débora e você não estariam aqui. Tá bom, turminha? Então, vamos lá, vamos agradecer ao nosso Pai. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por tudo. Pai, a Páscoa se aproxima. Que as pessoas venham, Senhor, compreender que a Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelhinho da Páscoa, não é se reunir para comer muito, mas a Páscoa, Senhor, é a ressurreição de Cristo. Senhor, a Páscoa é declarar, meu Senhor, para todo mundo ouvir que o Senhor vive, que o Senhor morreu, foi crucificado, foi sacrificado por nós, mas que o Senhor venceu a morte e ressuscitou. E o Senhor vive, vive. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, turminha, vamos para o louvor e daqui a pouco para a nossa última história. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh.
Mas só que essa história continua. Isso não acabou assim não. Então vamos lá? Vamos conhecer o final da história. Depois que Jesus morreu, um amigo muito rico dele, de Arimateia, chamado José, pediu a Pilatos se poderia sepultar Jesus. José enrolou o corpo de Jesus em um pano limpo e o colocou dentro de um sepulcro novo que ele havia mandado cavar em uma rocha. Depois, rolou uma pedra bem grande na entrada do sepulcro. Jesus morreu para que todos os nossos pecados fossem perdoados, mas esse não é o fim da história, não. Algo incrível aconteceu. Jesus ressuscitou. Isso mesmo. Jesus ressuscitou, turminha. No terceiro dia, após a sua morte, ele reviveu e continua vivo até hoje. Essa é a grande mensagem do Evangelho. O Filho de Deus, o único capaz de nos livrar da condenação do pecado e o único que poderia ser sacrificado por nós, ele é real. As Escrituras e profecias são completamente cumpridas em Jesus. Ele é o Messias, ele realmente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entregou sua vida por todos nós e depois o tomou de volta. Ele venceu a morte. E sabe de mais uma notícia maravilhosa? O próprio Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte e todos aqueles que creem também terão acesso à vida eterna. Nós cremos em uma esperança viva e real e por isso somos capazes de experimentar uma vida de esperança. A esperança morta enfraquece e desaparece, mas porque Jesus Cristo está vivo, temos um futuro glorioso. Não servimos um Deus morto, não adoramos um ser que não nos ouve, mas adoramos a um Deus vivo, que morreu, mas ressuscitou e continua vivo até hoje. Jesus está no céu, nos preparando um lugar lindo e maravilhoso, mas também está dentro de nós, vivo e nos trazendo vida, e vida de verdade e em abundância. Essa é nossa grande alegria. Louvado seja Deus, que por meio da morte, do sacrifício de Jesus, nos libertou dos nossos pecados e através da sua ressurreição nos dá garantia de uma vida eterna. E agora podemos estar pertinho de Deus e sermos guiados através do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus vivo. Então, turminha, vocês acharam que a história ia terminar daquele jeito, com Jesus sacrificado na cruz? Lógico que não. Jesus não está mais na cruz e nem lá no sepulcro. Sabe onde Jesus está? Dentro de nós, porque Jesus, ele vive. Jesus está vivo, ele ressuscitou e ele vive dentro de mim e de você e de todos nós, porque através do seu sacrifício o Senhor, ele nos livrou e nos aproxima de Deus. Então, turminha, vamos agora completar a nossa história. Olha só, Jesus aqui, ó, já ressuscitou. Deixa só te botar a luva. Olha só, vamos colocar Jesus fora do sepulcro. O sepulcro, aquela caverna onde guardaram o corpo de Jesus, né? Então, vamos colocar aqui. E nós aprendemos, turminha, que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, turminha. Não é ovo de chocolate, nem coelhinho da Páscoa, tá bom? Foi Cristo que ressuscitou. Foi Cristo que morreu na cruz por nós para nos salvar. E vamos completar a nossa luva com o versículo que nós estamos estudando.
porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então vamos colocar aqui no coraçãozinho. E olha só como ficou a sua luva e a luva da tia. E agora sua luva está completa e você pode pegar sua luvinha e contar essa história para todos. Conta para todos que Jesus vive. E vamos encerrar, né, cantando com nosso Senhor, porque Ele vive. Beijo, Suminha. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer.